um mês, nós tivemos uma aula e naquela aula a gente deixou um encaminhamento. Algum tipo de... O professor cortou no meio da fala do senhor. Não sei se foi só para mim. Agora voltou? Voltou. Sim, voltou. Beleza, então. Há exatamente um mês nós fizemos uma aula de sociologia e a gente deixou como encaminhamento retornar aquelas questões que a gente tinha feito para vocês lá, nas quais tinham vários textos, né? E esses textos são textos recorrentes em provas de Enem. Então eu achei interessante não simplesmente passar o conteúdo agora para o segundo bimestre já de uma vez, mas dar uma retomada nesse assunto, ler esses textos e verificar os pontos que ali estão, certo? Então, nosso objetivo para hoje é fazer uma espécie de correção e interpretação mesmo de texto daquela aula 7 de Sociologia que a gente fez lá no dia 6 de março, mais ou menos, certo? Então, se alguém tem alguma coisa para colocar, alguma questão inicial, alguma consideração, ponderação? Se caso não tenha, a gente vai simplesmente seguir esse planejamento que eu fiz aqui para vocês, certo? Então, vamos entrar aqui, Sociologia 3. E aí, eu coloquei no grupo do WhatsApp, né? Então, nós vamos retomar essa aula aqui, ó, a aula 7, Cultura e Sociedade. E aí, a gente já teve, né, 2 momentos com essa aula, no dia 2 do 3 e no dia 9 do 3. E aí nós estamos retomando ela agora no dia 6 do 4, né? Uma vez que a aula da semana passada foi tão somente para olhar a prova de sociologia. Então, está todo aqui o conteúdo que diz respeito a esse assunto, né? Que é a questão do conceito de cultura e a questão do etnocentrismo, né? E aí a gente tem que estudar essas questões com vistas em estabelecer, de fato, uma ideia de diversidade cultural, né, que seria a questão inteligente para a vida de cada um de nós, né? E do outro ponto de vista intelectual, é entender que existe algumas sociedades que impõem a sua cultura a outras sociedades, né? Determina modos de viver e acaba sendo agressivo, sendo de um modo muito violento contra esses outros grupos considerados os grupos mais fracos. Então, vamos olhar aqui, olha aqui, ó, pus atividade avaliativa, ó, clica aqui para baixar o questionário corrigido nesta retomada de aula. Então, não está corrigido ainda, nós vamos, então, tentar e corrigir agora, né? Mas, na verdade, nem tanto ficar olhando para as questões, mas é olhar para o próprio texto, porque você pode se deparar com um texto como esse aí no futuro da sua vida, nas provas que você tem a fazer. Então, com base nisso, a gente gostaria de desenvolver essa aula aqui para a gente, então, definir esses conceitos. E vocês, por favor, tendo dúvida ou não ficando claro, se foi rápido demais, vocês me interrompam, né? E façam perguntas, façam comentários, para que a gente, então, possa garantir o nosso sucesso nesse trabalho, nesse estudo aí. Então, aqui, primeiro texto que se apresenta é de um dos caras mais famosíssimos ao se tratar o termo de cultura, que é o Edward Tylor, é o alemão, né? Aquele que quando nós tivemos aula um mês atrás, né? Nós falamos que ele desenvolveu esse conceito de cultura, que ele pegou o termo civilisation do francês com o termo culture com K do alemão, né? E percebemos que o termo culture tem a ver com os aspectos imateriais da nossa vida, né? As ideias dos sentimentos, a ideia da fé, elementos que são imateriais, e a civilização tem a ver com os elementos que são materiais, né? Como, por exemplo, no casamento tem-se uma aliança, né? No casamento, a moça tende a usar o vestido branco, né? Elementos tais como esses, e eu só dei o exemplo do casamento, mas pode ser qualquer outro exemplo, que são os elementos que são, de fato, materiais. E a junção desses dois elementos desenvolveu o termo em inglês culture, né? Que é o termo que a gente traduz para o português cultura. Então, a cultura tem a ver com os elementos que são imateriais, que está na mente de cada um,
e tem a ver com os elementos que são materiais, como, por exemplo, aqui, ó, tem aqui um jaleco, que tem o símbolo do CPMG, né? E tem aqui na minha cabeça elementos que eu acredito na educação do CPMG ou coisa nesse sentido aí, né? Os católicos normalmente usam uma cruz aí pendurada no pescoço. Então, são os elementos materiais que dizem respeito a elementos imateriais, né? Que estão no campo. Tudo isso aí compõe uma questão que a gente chama de cultura, certo? E aí, olha só, a pergunta está sendo feita aqui do que segundo o estudioso, ela representa. Ela quem? A definição de cultura. O que é a definição de cultura? Aí nós vamos para o trechinho do próprio livro dele, né? O livro Cultura Primitiva. Todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem, membro de uma sociedade. Tá vendo? Então, o que é cultura? Para Edward Taylor, seria todos os elementos imateriais, conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, né? E também os costumes, né? Também. E também qualquer capacidade apta adquirida pelo homem como membro de uma sociedade. Entendeu? E aí essa explicação que eu tentei dar para vocês aqui da junção desses dois elementos que são... A gente até fez aqui um desenho naquela aula, não foi? Cadê o desenho? Ele está aqui, não foi? A gente fez esse desenho aqui para tentar demonstrar essas questões, né? O professor de vocês é tão criativo que toda vez que ele vai falar do assunto, ele dá o mesmo exemplo, né? Eu poderia falar de religião, poderia falar de um monte de coisa, mas falando do casamento aqui. Então, aspectos que são imateriais e aspectos que são imateriais que fazem com que nós tenhamos a cultura de casar ou de qualquer coisa nesse sentido aí. E aí? Então, aqui nós temos umas opções, que é, cultura, então, é um conjunto de tradições. Isso aqui tudo é tradição, beleza? Crenças, costumes, determinada por uma sociedade, né? O membro da sociedade vive aquilo que a sociedade determina. Então, é justamente essa questão aqui. Agora, vamos ver o que falseou esses outros itens, né? Cultura é universal? É ou não é? Me fala aí, por favor, alguém ativa o áudio. Só uma pergunta antes de vocês ativarem, falarem e comentarem. Não é, né, Emily? Justamente. No times de vocês aí tem uns negocinhos de reação? Um joinha, um coraçãozinho, um bate-palminho, um sorrisinho, ou um levantar a mãozinha? Aí quem tem o Teams no computador vai estar naquela barrinha ou embaixo ou a barra lá em cima, se tiver o aplicativo. Quem tiver com o celular, aí eu não sei onde aparece isso. Mas vocês podiam da mãozinha. Pois é, aí perto da mãozinha não tem reações, não? Outras reações além da mãozinha? Como coraçãozinho, palminha, sorriso, gargalhada. Tem o curtir. Então, quando vocês atualizar seu time, vocês vão ter talvez essa questão que vocês podem usar também para participar, certo? Então, cultura não é universal, né? Ela é de um grupo da sociedade, entendeu? A cultura é feita por grupos, não por um universo. O etnocentrismo tenta fazer isso, né? O etnocentrismo tenta pegar a cultura dele e impor para o resto do mundo e dizer que o resto do mundo está errado se não segue a ideia dele. Não é definida pela política, é definida pela tradição. Não é definida pela economia, não é definida pela educação das sociedades. Porque a educação ela tem um aspecto formal, né? Porque tem um currículo determinado por política, por lei, que o que a gente tem que ensinar aqui. Mas a cultura, ela já é um elemento que está além dessas questões. Cultura é o mesmo que educação? Não. Como eu acabei de dizer, educação ela tem a ver com o aspecto formal e cultura com o aspecto informal, né? A gente passa uma cultura independente das questões educacionais, etc. Tem a questão do saber, da arte, da lei, da moral, tem tudo isso a ver, mas não passado de forma formalizada, não é verdade? A cultura representa rede de significados que foi imposta pelos povos da antiguidade. Então, ou seja, sim,
mas para a antiguidade. Depois, em cada época, foi, então, imposto outros modos de viver a cultura daquele povo, dos povos ao longo da história e ao longo na extensão dos espaços em que os povos vivem, né? Então, cultura gera determinados padrões? Sim, gera padrões. Eles são considerados corretos e utilizados por todos? É utilizado por todos dentro do grupo social. É correto dentro do grupo social, mas não é por todos. Agora, só me fala um pouquinho. Eu acabei de comentar essa questão, ler e interpretar. Tá bom desse jeito aqui? Ou vocês estavam querendo outra coisa? Bom, eu vou continuar fazendo dessa forma? Ou você sugere uma outra coisa aqui? Porque nós temos aí vários outros textos para ler e outras questões. Tá tranquilo para vocês assim? Ou vocês ficariam mais felizes se fosse de outro modo? Emily falou que sim. Mais alguém gostaria de se manifestar quanto a essa questão? Questão da metodologia? Então vamos seguir dessa forma, lendo, comentando. Só que eu gostaria que vocês participassem, né? Se isso não for pedir demais. Nunca pedi nada para vocês, então vocês podiam participar, falar alguma coisa do que está vendo aí, certo? Então, agora aqui tem um conceito de cultura popular, né? E cultura erudita. Aí está perguntando, ó, presta atenção pelo incorreto ser afirmado. Então, vamos lá. Só para a gente definir alguma coisa nesse sentido aí. O que é uma cultura erudita? Cultura erudita é aquela moldada por aspectos formais, que quase toda cultura tem a questão do padrão ser estabelecido, mas são aspectos formais que são ligados aí com elementos da tradição um pouco mais, eu vou repetir a palavra porque é isso mesmo, formalizado, entendeu? Então você tem uma música da cultura erudita que é a música clássica. E a música clássica você não faz com lata, com colheres, que você poderia fazer, por exemplo, uma música popular, pega uma caixinha de fósforo e você faz o ritmo do sambinha com a caixinha do fósforo. Isso é feito na cultura popular, em que se pega os elementos que são mais simples, os elementos do dia a dia, e transforma em questões culturais, música, arte, dança e qualquer coisa nesse sentido aí. Já a cultura erudita, ela tem uma série de outros critérios que ela tem que atender para ser determinada cultura. Então, por exemplo, um concerto de música clássica, ele vai acontecer e tem que ter aqueles instrumentos específicos, né? Toda aquela técnica de se tocar aquele instrumento, aquelas questões todas lá. Entendeu? Entendeu ou não entendeu, gente? Fala um sim para mim, um sim para não. Sim, a erudita, ela foi ensinada, né? Aprendida, já popular, é mais espontânea, vamos dizer. Ele não precisou aprender aquilo. Sim não, viu, Emily? Porque tudo é aprendido. A cultura é aprendida, né? Agora, eu acho que o lance que diferencia, que eu até insisto na palavra, é a formalização, entendeu? Porque a cultura erudita, ela é mais formalizada. Ela determina uma série de elementos que a cultura popular, aí no ponto que você falou, está totalmente certo, que ela é um pouco mais espontânea, né? Ela ocorre aí. Então, se você veja, não sei se você já viu na sua vida uma roda de samba, por exemplo, que passa em muitas novelas quando é o contexto do Rio de Janeiro. Então, ou seja, é o cavaquinho lá e um chega com chocalho, o outro chega com tambor e vai juntando o povo e tocando. Agora, já viu um concerto de música clássica? Então, ou seja, se você fizer lá uma palma, você está atrapalhando o concerto, né? Se você fizer um sussurro, tentando cantarolar a música, você está atrapalhando o concerto, porque ali só cabe aqueles instrumentos bem tocados e o maestro indicando ali o tempo e aquelas coisas todas, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Obrigado aí pela participação. Agora, então, o que é incorreto afirmar, tá? A cultura erudita é considerada superior à cultura popular? Então, aqui que é a questão que você tem que ver, essa primeira parte, ela está correta, né? Ela é considerada, não que tem que ser considerada,
mas a elite a considera e acaba impondo esse padrão. Tá claro, Raíssa? Então, ou seja, ela pode ser considerada, sim, uma superior, mas não porque ela seja superior, mas é porque a sociedade ela é determinada por grupos sociais. E tem grupos sociais que dominam mais que outros, né? E aí, sim, a elite valoriza mais a cultura superior. Agora, essa parte, ela é acessível a todas as pessoas? Quantos de vocês já colocou a mão num violino? Eu acho que são pouquíssimos, né? Quantos de vocês colocou a mão num baixolão, daquele instrumento que você tem que ficar em pé para tocar, né? Agora, quantos de vocês já tocou num violão, por exemplo? Já pôs a mão no violão? Aí eu já imagino que é um monte de gente, um teclado, ou um chocalho, ou qualquer coisa nesse sentido aí. Isso para dar o exemplo da música popular. Então, ou seja, a cultura erudita ela não é acessível a todos. Então, é justamente esse o item que está errado, né? Agora está aqui os elementos até que a Emily falou. Olha, cultura popular é espontânea, ele é criado de forma orgânica, entendeu? Ou seja, o povo, os elementos deles próprios fazem os elementos da cultura ser gerada, né? A cultura erudita, aí aqui, olha só, Emily, aquele ponto que eu estava dizendo, a cultura erudita já vem de estudos acadêmicos, né? Normalmente, os sujeitos da orquestra lá, sinfônica, normalmente são todos graduados, né? Até pós-graduados na música e com especialização naquele instrumento que ele toca, né? Já da cultura popular, o sujeito ele toca tudo quanto é instrumento às vezes e varia ali sem muita preocupação com essa questão. Mas também existe cursos de cultura popular, tá? Existe violão popular, existe faculdade, eu estou falando de especialização na faculdade específica para essas questões aí, certo? E esses estudos acadêmicos estão à disposição de uma elite social, né? Porque não é qualquer um que vai poder estudar esse tipo de coisa. A cultura popular surge da interação de diversos saberes, dos antigos, os novos, os velhos, a linguagem popular e a linguagem oral que é transmitida. Então, tá aí, isso aqui é verdadeiro. E a cultura erudita, ela é eleita como a mais culta. Então, tá vendo aquele ponto que eu disse no início lá? Ela é eleita porque um grupo dominante define que ela é a mais culta, ela é a mais interessante e tal. Sendo produzida e apreciada por pessoas que têm normalmente maior poder aquisitivo, certo? Porque daí precisa ser num teatro, né, para assistir às coisas eruditas, precisa ser em um espaço, e não vai fazer isso no interior. Vocês lembram no aniversário da cidade de Porá, que teve uma orquestra tocando aqui há uns 3 anos atrás? Então, esse foi um evento que eu acho que eu nunca vi, nunca tinha acontecido aqui, eu acho, antes, né? E aí, a Eliana Pinheiro era a deputada estadual, ela era uma patrocinadora do grupo da Orquestra Sinfônica Jovem da Veiga Vale, lá em Goiânia, da Escola de Música do Estado, escola que eu estudei, né? Tive o prazer de ser aluno lá uma vez. E aí trouxe a orquestra completa, mais de 70 membros, né? Com todos os instrumentos. Foi a coisa mais bonita que eu vi em Porá ser apresentado, né? Cultura erudita. E aí puseram cadeiras. E nessas cadeiras lá no lago, sobrou espaço. Agora eu fico pensando se fosse um show de um outro cantor popular, de um cantor sertanejo, né? Aí nem teria as cadeiras, porque não caberia gente e a rua ficaria lotada. Entendeu? Então aí é aquela questão. O erudito atrai um determinado público e o popular atrai um outro determinado público. E aí a cultura popular ela tende a ser mais cultura de massa, porque atende mais gente. Aí aqui com isso, viu, Ana Rita? Eu estou falando já de outro conceito, a cultura de massa. É uma cultura que atende o povão. É uma cultura querida pelo povão e que foge dessa questão um pouco da popular e da erudita. Beleza? Então agora sobre a questão do conceito dessa lacuna aqui. Então, pode ser etnocentrismo. Vamos lembrar o que etnocentrismo é? Etnia. Então, é a questão de raça ligada à cultura, certo? Então, ou seja, é a minha consideração enquanto indivíduo com características que me ligam a uma comunidade. Centrismo. Então, eu coloco o meu padrão no centro. Então, eu sou cristão, todo mundo tem que ser cristão.
Ou, de outra forma, aquele que não é cristão, eu trato com certo receio, e eu entendo que são pessoas piores ou que talvez não vão para o céu. O relativismo é totalmente o contrário. Professor, Sim. eu me achar superior ao outro também seria uma forma de etnocentrismo? Totalmente. É esse ponto. A gente usou o exemplo da religião do cristianismo. É essa, quando você acha que você é padrão para qualquer coisa. Beleza. Porque você estuda no colégio militar, você se sente um pouco... você se sente superior aos que estudam lá na Betel ou em qualquer outro lugar, né? Ou os meninos que estudam lá no Exato achar que eles são melhores do que os que estudam na escola pública. E são tudo questões etnocêntricas, entendeu? Essa semana, eu tive um problema com uma amiga minha, uma amiga já de uma longa data. Ela tá com umas teorias religiosas aí, e aí eu tô com alguns problemas. E conversando, ela queria me trazer uma cura, ou um caminho para uma cura, né? Isso já tem uns 2 anos que ela tem me falado disso, e eu tô fugindo desse assunto bastante, porque eu já conheço e não quero, né? Eu já decidi que não quero. E aí, por último, a gente conversou, ela falou, Caio, você não quer ser ajudado. Eu estou dando o caminho e você não quer. E eu disse, você deveria me respeitar. Eu estou falando não, e você, se você é minha amiga e gosta de mim, você deveria entender que eu não quero e não me incomodar com isso, né? Ela disse, tá bom, eu não vou mais conversar com você, porque eu não tenho nada a oferecer para você, então. Entendeu? Isso é uma forma de etnocentrismo. Vocês entenderam o problema aí? Ela achou que eu tinha que seguir aquilo que ela está me receitando, né? E aí, se eu não aceito o que ela me aconselha, significa para ela que eu não a aceito. Entendeu? Então, ou seja, aí a nossa amizade já está uns 10 dias abalada, sem conversar, porque eu não estou seguindo o caminho que ela me receitou. Entendeu? Então, isso é uma forma de etnocentrismo. E quando ela fala, não, eu estou bem sucedida, eu me superei e tal, então a pessoa está se colocando um padrão, se colocando um exemplo, né? E são atitudes que não quer dizer o etnocentrismo modo geral, mas são atitudes etnocêntricas. E você, pode ser que você seja dessa forma, e pode ser que você conviva com pessoas dessa forma. E aí, nesse momento, a gente pensa, só reflete, né, sobre essas atitudes. O relativismo cultural, o relativismo ele é totalmente oposto ao etnocentrismo, tá? Porque o relativismo, ele abre para as várias outras possibilidades. Então, enquanto o etnocentrismo acha-se superior, quando ele quer estabelecer um padrão, o relativismo, ele rejeita qualquer padrão. Entendeu? Então, ele vai verificar cada coisa no seu espaço específico. E ele não tem problema em aceitar cada uma dessas coisas esparramadas por aí. Tá clara essa distinção? Só dizer isso basta? Então, para o relativista, para ele não tem religião certa, para ele não tem cultura melhor, não tem nada disso. Simplesmente ele entende as possibilidades de existir vários tipos de vida, vários tipos de modo de ser. De acordo com a física, né? É aquele, depende do referencial, né? Sim, e aí é verdade sempre, né? De acordo com o referencial, sempre vai ter valor de verdade. Só não pode misturar, né? Tipo, vou tratar a filosofia lá com o pastor da minha igreja. Isso aí é burrice, né? Porque ele está partindo do ponto de vista da fé e a filosofia parte de outro ponto de vista. Então, não tem muito sentido isso. E o relativismo entende, lá na igreja você é um fiel que reza, que ora, belezinha. Na ciência, você é um médico, um cientista que faz tudo, belezinha. Aí é relativizar, e o exemplo da física aí que a Emily trouxe é totalmente interessante. No antropocentrismo, é aquele conceito lá medieval, né, ou moderno, que na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, no qual se coloca o ser humano no centro. Apropriação é quando, de alguma forma, nós nos apropriamos, nós assumimos a cultura do outro, né? Assumimos a personalidade do outro, assumimos o modo de viver do outro. E a aculturação é quando tem o processo de imposição de uma cultura do outro sobre nós. A apropriação é algo que a gente mais ou menos aceita e a gente busca, e a aculturação é um processo que vem de imposição, que em sociologia também marxista a gente chamaria de alienação no processo. Beleza? Agora, Professor,
Essa apropriação seria basicamente, tipo, uma pessoa me fala sobre uma cultura e eu aceito ela. Sim. Você aceita, você busca, né? Aí daqui a pouco você tá pintando o seu cabelo de louro, você tá colocando silicone para ficar parecido a Barbie, né? Então aí você tá apropriando-se daquele modelo estabelecido ali por outro, né? Então é algo meio que você faz com você mesmo, entendeu? É só para diferenciar com a aculturação. A aculturação é o que o outro faz contigo, é o que o outro mexe na sua vida, entendeu? Então, ou seja, se por acaso nesse exemplo que eu acabei de dar, se eu, para mim não perder a amizade dessa amiga minha, então, beleza, me fala aí, deixa eu seguir aí esse caminho que você está me oferecendo, entendeu? E aí no final, enquanto eu vou vivendo isso, eu vou entendendo que isso não tem a ver comigo, eu não quero. Então, é um processo de aculturar. E depois eu acabo vivendo a coisa, entendeu? Porque tudo a gente acostuma, a gente acostuma até com as piores coisas que existem, né? E a gente vai acostumando. E é um processo de aculturação. Eu estou vivendo o que o outro está mandando que eu viva. E chega um momento que você não vê a diferença, tá, Raíssa? Vai indo, você não sabe se foi você que pediu para viver aquilo ou se você foi obrigado a viver aquilo. Você simplesmente vive, né? E aí não vê muito como sair dessa questão, né? Isso eu estou falando aqui com você, mas pensando em uma série de coisas. Pensando em pessoas que vivem violência doméstica e não dá conta de denunciar o agressor, né? Pessoas que estão nas igrejas aí e que nem acreditam em Deus, mas que estão lá vivendo porque socialmente precisa. Pessoas que têm um sentimento sexual diferente do padrão imposto pela sociedade, mas fica mantendo as aparências porque senão vai sofrer preconceito e tudo mais. Entendeu? Então eu estou pensando uma série de elementos que tem a ver com esse processo de apropriação de uma coisa que não é minha, mas que eu tenho que viver, e a aculturação, que é um processo de que meu pai, meu avô, meu pastor, está o tempo todo olhando para você, ó, cuidado, vigia, né? Então, ou seja, não se afaste do caminho certo, porque senão você vai para o inferno. E essas falas todas aí que ocorrem no processo de vida de cada um de nós, o tempo todo, né? E que nós também fazemos isso também, de algum modo ou outro, né? Hoje eu falo o exemplo do meu filho, ele tem 3 anos, e eu sou bem tranquilo com tudo que acontece, sei que criança está o tempo todo se espelhando, né? Aí outro dia nós estávamos lá, eu sou uma princesa, ele é um menino, né? Não, meu filho, você é um príncipe, né? Não, eu sou uma princesa, né? Eu falei, meu filho, princesa é menina, príncipe é menino. Não, eu sou uma princesa. E ficou repetindo isso o tempo todo, né? E ele tem uma irmã que é um pouco mais velha que ele, de 15 anos, mas ela mostra aqueles vídeos de princesa, ele tem 3 anos e meio, ele conhece todas as princesas que aparecem na Disney, né? A Jasmine, a Elsa, a Anna. E ele fala, Moama, ele vai falando essas princesas todas, né? Aí agora, esses dias, aí ele do nada, eu sou um príncipe. Aí já está, de alguma forma, né, moldando aí as diferenças que se tem, né? Então vamos saber o que é isso. Pode ser um indício que ele é homossexual, mas é uma burrice eu falar uma coisa dessa agora, porque tem uma vida ainda que ele tem para se desenvolver, né? Mas tem um processo de identidade, de questão cultural, né? Então, se eu sou um pai machão, eu já dava um couro nele, falava, você é homem, menino, você fala que você é príncipe, não pode falar que você é princesa, você também não vai assistir essas coisas de princesa, entendeu? Aí vai da forma que se pensa a vida e como se estabelece um padrão cultural aí por meio da família, por meio da igreja, por meio da escola, por meio de toda a vida que se tem. Certo? Eu vou dando os exemplos, assim, pensando em esclarecer para vocês as coisas, né? Não sei se ficar chato, vocês me falam, pelo amor, por favor. Olha só, então, qual desses conceitos está aqui nesse texto? É uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo. Já dá para responder, não dá? Sim. Quando se estabelece um padrão cultural. É o etnocentrismo, mas, olha, cuidado que poderia ser a aculturação, né? A aculturação. Mas para ser a aculturação é um processo educativo, entendeu? A aculturação seria eu fazer isso para o meu filho. Ó, meu filho, impor para ele a questão. Agora, quando eu tenho apenas a ideia, né?
a ideia de que eu sou o padrão, o meu grupo, etc., é a questão do etnocentrismo. Certo? Eu acho que nem precisa de mostrar mais aqui, mas olha só, aquele ponto que eu estou chamando a atenção de vocês sempre. Sempre. Não adianta vocês falarem, não, eu aceito qualquer pessoas de orientação sexual diferente da minha, eu aceito pessoas que são de religião diferente da minha, mas muitas vezes acaba, olha aqui, no plano intelectual, no seu pensamento, nas suas ideias particulares, que só você sabe, né? Acaba, às vezes, olha aí, tendo alguma dificuldade de pensar essa diferença. Dificuldade de aceitar o cara do candomblé. Dificuldade de aceitar o cara lá da Umbanda, né? O cara que faz oferenda para Iemanjá na virada do ano. De aceitar a pessoa que é homossexual, transexual e etc. Né? E aí, no plano intelectual, tem dificuldade de pensar, mas como que a pessoa pode fazer isso com o corpo dela, se tatuar? Como que a pessoa pode colocar piercing, né? No plano intelectual. E no plano afetivo também tem algum sentimento de estranheza. Ah, eu não me sinto bem aqui, né? Tem um certo medo ou uma certa até agressividade, hostilidade com a questão. Né? Então, me permita até dar um exemplo aqui do senhor que já até faleceu, o pai da professora Alaíber. Né? Então, a professora Alaíber tem um namorado, e esse namorado é negro, né? Negro retinto. E eles são, a família toda, branquinhos. Né? O pai dela era branco, ela branca e tal. E aí, um dia, eu estava almoçando com o pai dela no restaurante, lá na Tianinha, e assim que ela estava começando esse namoro, eu sou amigo dela há muitos anos também, né? E aí ele falou para mim, ele me chamava de padre, né? Ô padre, fala com a Laíber, não dá certo esse relacionamento, não dá certo esse namoro dela, não. Ah, por quê, seu Silvestre? Não, mas olha, não é preconceito, não é nada, não. Mas, sabe, não dá para aceitar, sabe? Ele falando assim com sentimento mesmo. Eu falei, mas olha, eu sou negro também. Não, você não é negro, não. Aí ele é negro. Então, ou seja, dando essas questões, né? Posta dessa forma aí. É estranho para ele, a filha dele, branquinha, namorar com um negro, né? Então, assim, só estou dando um exemplo, mas são exemplos, são corriqueiros, são situações que ocorrem e acaba demonstrando racismo, demonstrando preconceito, né? E está muito no campo intelectual, bem como também no campo afetivo, né? E são formas de etnocentrismo. E são formas hostis, violentas, né? Que não ajudam muito. Gente, vamos aqui para o último, conforme o nosso tempo, que nosso tempo voa, né? Eu acho interessante essa questão. Então, vamos lá. Esse ponto aqui diz respeito aqui à questão do Darcy Ribeiro. Nós já conversamos sobre esse moço aqui. Nós temos um problema assim da questão do anterior a ele, né? O Gilberto Freire, que é racista, que é machista, né? E aí o Darcy Ribeiro já é um pouco mais atualizado, sabe, que já é da década na época da ditadura. Ele está muito próximo aí do Florestan Fernandes e do próprio Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, que são sociólogos, e desenvolve aqui uma teoria da cultura brasileira, né? Ou da sociologia brasileira, que é um processo de identidade. Lá no Gilberto Freire, lá no Euclides da Cunha, nós tínhamos uma sociedade brasileira que era masculina, branca, né? Uma sociedade que era escravista, e isso era naturalizado por aqueles sujeitos lá. Aqui na época da ditadura, nós já temos um estabelecimento da cultura brasileira ligada à questão do desenvolvimento, né? Então, o Brasil era, naquela época, tinha uma classificação, o Brasil era subdesenvolvido, né? Nós tínhamos os países desenvolvidos, que era do hemisfério norte, e os países do hemisfério sul eram subdesenvolvidos, né? E tinha uma categoria dos países em desenvolvimento, aqueles que estavam aí no limbo entre os pobres e os ricos, né? Que estaria aí num processo. E aí o Darcy Ribeiro, ele então desenvolve as suas teorias pensando essa questão. E aí diz lá, todos nós brasileiros somos carne daqueles pretos e índios supliciados, que receberam suplício, que levou porretada, que sofreu, que tem cicatrizes, né? Então, ou seja, nós estamos aqui numa nova geração de sociólogos que vem para mostrar ou apontar os erros dos sociólogos anteriores, da década de 30, por exemplo, como eu disse para vocês. Lembra que nós falamos aqui na aula passada, gente? O Gilberto Freire dizia que aqui no Brasil não tinha a violência na escravidão. Aqui vivíamos uma democracia racial, não tínhamos
viver uma harmonia entre negros, índios e senhores. Lembra desse negócio que nós conversamos uma aula passada aí? E agora esses sociólogos da ditadura, da época da ditadura, então eles veio para corrigir essa questão. Ó, nós temos problemas sociais no Brasil, sim, e nós brasileiros somos herança dessa turma toda aí. Somos, por igual, a mão possessa que o supliciou. Ou nós somos os negros e índios que sofreram, ou nós somos aqueles que bateram nesses índios e nos apropriamos do trabalho desses índios e da violência e de toda a coisa que esses índios e negros, né, sofreram no processo de colonização. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz que se conjugaram para fazer de nós gente sentida e sofrida que somos e gente insensível e brutal que somos. Então somos aqueles, os vítimas, e somos aqueles, os opressores. Ou eu sou aquele que luta contra o racismo porque eu sofro e sofri o racismo, historicamente, ou eu sou aquele que sou o proprietário, o senhor, né, que tem essa questão. Então, aí ele está tentando mostrar de uma forma até poética o problema que nós temos aqui, né? E não existe democracia racial, como o Gilberto Freire havia dito, né? Somos descendentes de escravos ou somos descendentes de senhores de escravos, né? Então, ou seja, esses pontos todos aqui, veja bem, nós temos a questão da herança que traz cicatriz, etc. O que isso aqui está falando? Está falando justamente da mistura étnica do Brasil, e o resultado disso é uma ambiguidade entre características que algumas são positivas e algumas são muito negativas na nossa história. Entendeu? Então, ou seja, a teoria desse cara aqui é porque tem os dois pontos aí da história. Então, está errada essa questão de que considera só apenas a questão positiva, né? Não está dizendo aqui sobre essa questão de que toda a nossa história foi a questão da violência, isso segundo esse autor, tá? Outros talvez diriam totalmente o contrário, no sentido que é tudo fruto da violência, etc. A mistura étnica no Brasil não contribuiu para a criação de uma identidade brasileira negativa que se perpetuou. Ele diz que tem pontos positivos, né, na nossa cultura. E essa mistura ela é formada por uma pluralidade étnica e é considerada negativa. Então, ele quer equacionar. O Darcy Ribeiro ele não se estabelece como hoje nós temos autores que são bem incisivos dizer o erro, o problema que a gente vivenciou aqui na nossa história. E aqui ele vem, então, meio que fazer uma ponte, né? Fazer um equilíbrio aí nessas ideias. Tá bom, gente? Desculpa aí, passou 3 minutos do tempo de vocês. Eu sei que muitos têm que fazer almoço, tem que tal, cuidar da vida aí. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Aí eu não vou retomar mais esse ponto, a gente vai dar sequência no conteúdo, tá? De sociologia. Então, tudo de bom para vocês.